Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Estamos resolvendo exercícios da banca CESP sobre lógica proposicional. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer algumas questões envolvendo o conceito sobre tabela verdade, que é um conteúdo muito recorrente, que é um tipo de exercício que sempre cai nos concursos elaborados pela banca CESP-Sebrasp. Então vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que sua tabela verdade possui duas linhas. Muito bem. Então o que nós temos na verdade aqui? É o seguinte, ele me dá uma informação de que P é uma proposição composta formada por duas proposições simples. E ele faz a seguinte afirmação, de que a tabela verdade possui duas linhas. Claro, ele está se referindo à tabela verdade da proposição P. Perfeito? Muito bem. Então, o que nós podemos pensar é o seguinte, antes de nós resolvermos propriamente a questão, vamos identificar se realmente é isso que está acontecendo. Você deve estar percebendo o seguinte, ele usou o conectivo se então. Se então. Então, ele está usando a chamada condicional para nós, cujo símbolo é o símbolo da setinha. Muito bem. Entre o se e o então, ele colocou a seguinte proposição. O servidor gosta do que faz. Vamos chamar essa proposição de A. Logo após o então, ele colocou assim. O cidadão cliente fica satisfeito. Vamos chamar isso aqui de B. Então, de fato, nós temos aqui duas proposições simples. Então, nós dizemos que o número de proposições simples é igual a 2. Bom, por que eu preciso saber o número de proposições? Pelo seguinte motivo. Vamos dar uma revisada no conteúdo que vai ser importante, inclusive, para as próximas questões. Quando a gente fala em tabela verdade, dos tais conectivos lógicos, toda tabela tem uma quantidade de colunas e uma quantidade de linhas. Tanto é verdade que quando você está digitando um texto e você clica lá para inserir tabela, o próprio Windows, quando faz o questionamento, ele pergunta para você, a tabela que você quer criar tem quantas colunas e quantas linhas? Né? Então, a tabela verdade dos conectivos lógicos ela é formada por colunas e linhas. As colunas estão associadas ao número de proposições. Então, eu posso ter uma proposição, eu posso ter duas, eu posso ter três, eu posso ter quatro, eu posso ter cinco. E esse número de proposições nós vamos simbolizar pela letra N. A quantidade de linhas ela está atrelada a esse número de proposições através da fórmula 2 elevado a N. Então, se N representa o número de proposições simples, a quantidade de linhas será calculada como 2 elevado a n. No nosso exercício, eu tenho duas proposições simples. Então, eu tenho n valendo 2. Ora, se o n vale 2, então eu digo que o número de linhas da nossa tabela verdade será 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado vale 4. Então, a minha tabela verdade terá um total de 4 linhas.
ele afirmou que seriam apenas 2 linhas. Portanto, essa afirmação está errada. Então, fica ligado nesse esqueminha aqui, ó. A quantidade de colunas, ela é determinada pelo número de proposições simples. A quantidade de linhas é calculada em função dessa quantidade de proposições. Se nós tivermos a proposição A, a proposição B, eu tenho 2 proposições. 2 ao quadrado, 4 linhas. Se eu tiver uma terceira proposição, eu teria então 3 proposições simples. 2 ao cubo igual a 8. Vamos para a nossa próxima questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade da seguinte proposição terá menos de 20 linhas. Ora, senhores, nós observamos o seguinte, que nesse caso nós contamos proposição P, proposição Q, proposição R e proposição S. Então nós estamos usando 4 proposições simples. Em outras palavras, na nossa fórmula matemática, eu tenho n valendo 4. Ora, se eu tenho 4 proposições simples, a quantidade de linhas que a minha tabela vai ser, ou vai ter, é 2 elevado a n. Ou seja, é 2 na potência 4. E 2 na potência 4 corresponde a 16. Então eu vou ter um total de 16 linhas. Ele afirmou que nós teremos menos de 20 linhas. Perfeito. 16 é menos do que 20. Portanto, essa afirmação está correta. Perfeito? Legal. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Quando a gente olha uma questão com várias proposições, a gente se assusta, né? A gente já começa a questionar, poxa, mas por que tão complicado assim? Isso é a banca CESP, tá? Por isso que eu digo assim, se você quer estudar raciocínio lógico proposicional em alto nível, procure resolver questões da banca CESP e SEBRASP. Quanto mais você resolver, melhor. Porque ela é uma banca excelente. Ela é uma banca que exige do candidato sempre o algo mais. Então, você estudando em alto nível, você tem condições de enfrentar a prova de qualquer outra banca examinadora, tranquilamente. Vamos lá. Proposição P1. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade e se o governo interferir na sua gestão, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado. Proposição 2. Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, a popularidade do governo cairá. Q1. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, o governo será visto como fraco. Q2, perdão. Se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá. Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte a respeito da lógica de argumentação. A tabela verdade dessa proposição tem mais de 30 linhas. Perfeito? Então ele diz que a tabela verdade da proposição P1, P2, Q1, Q2, todas elas interligadas pelo conectivo E, aqui nós estamos trabalhando com o conectivo E,
todas elas interligadas pelo E, tem mais de 30 linhas. Muito bem. Bom, então quando o aluno olha essa questão pela primeira vez, ele faz a seguinte análise. Vamos lá. Ele fala assim: eu tenho uma proposição P1, eu tenho uma proposição P2, eu tenho uma proposição Q1 e eu tenho uma Q2. Então ele vem aqui e diz assim: ah, eu tenho um total de 4 proposições. Então a quantidade de linhas, a fórmula matemática é 2 na n, seria 2 na 4, e 2 na 4 dá 16. Então a minha tabela verdade terá 16 linhas. Muito bem. Qual é o erro grave que o aluno está cometendo? É que quando a gente considera o número de proposições, é o número de proposições simples. De fato, eu tenho 4 proposições, P1, P2, Q1, Q2, mas essas 4 proposições são compostas. Eu tenho que verificar, eu tenho que identificar a quantidade de proposições simples que o texto me traz. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Olha só, na proposição P1 eu tenho assim: se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo interferir na sua gestão, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado. Então nós temos aqui 3 proposições diferentes. A empresa privada causar prejuízos, o governo interferir na gestão e o governo dar sinalização indesejada ao mercado. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso daqui e vamos fazer a seguinte análise. A proposição P1, ela tem 3 proposições simples. Se a empresa privada causar prejuízo, vamos colocar assim, prejuízos. O governo interferir na gestão, vamos colocar aqui, gestão. O governo dará sinalização indesejada, vamos colocar aqui S. Então eu já tenho aqui 3 proposições simples. Vamos para P2. A P2 diz assim: se o governo der sinalização indesejada para o mercado, sinalização indesejada para o mercado é a mesma proposição S. A popularidade do governo cairá. Aqui sim eu tenho uma proposição nova. A popularidade do governo cairá. Então vamos colocar aqui popularidade e vamos colocar POP, de popularidade. Perfeito? Muito bem. Q1. Vamos analisar Q1. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade, P. E se o governo não interferir na sua gestão, muito cuidado agora. Lá em cima eu tenho interferir na sua gestão, G. Aqui eu tenho não interferir. Então aqui eu tenho uma não G. O governo será visto como fraco. O governo será visto como fraco. Fraco é uma nova proposição simples. O governo será visto como fraco. É uma nova proposição simples. Q2. Vamos lá para a nossa Q2. Se o governo for visto como fraco, essa nós já temos, fraco. A popularidade do governo cairá, essa nós já vimos, eu tenho aqui o POP. Muito bem.
Independente de qual conectivo ele usa, no caso ele usa conectivo E, quando nós fizermos essa análise, P1, P2, Q1 e Q2, quando nós fizermos essa análise, nós teremos, vamos contar, 1, 2, 3, 4, a P nós já temos. Muita atenção agora, não G é a mesma que a G. Eu não vou contar duas vezes pelo simples fato de ela estar sendo negada. G e não G é a mesma proposição simples, só que uma está na afirmação e a outra na negação. Então eu não vou contar não G duas vezes. Eu tenho a F eu já contei e a POP eu já contei. Então eu tenho um total de 5 proposições simples. E se eu tenho 5 proposições simples, o total de linhas será 2 na quinta. E 2 na quinta vale 32. Então a minha tabela verdade será formada por 32 linhas. Vamos ver o que ele afirmou? Ele fala assim: a tabela verdade dessa situação tem mais de 30 linhas. Perfeito. A nossa tabela verdade, ela é formada por 32 linhas. Ela tem mais do que 30 linhas. Perfeito? Ó, voltando ao que nós estávamos falando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 proposições simples diferentes. Se eu tenho 5 proposições simples diferentes, a quantidade de linhas será 2 na quinta potência. E 2 na quinta é 32. Portanto, qualquer tabela verdade que eu vá construir usando as 4 proposições P1, P2, Q1 e Q2, ela terá 5 proposições simples. Portanto, ela terá 32 linhas. Logo, a afirmação está correta. Perfeito. Vamos para a nossa próxima questão. Considerando-se que P e Q sejam proposições simples, veja como o autor da questão sempre tem essa preocupação de determinar se a proposição é simples ou não. A tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade dessa proposição, em que não X indica a negação da proposição X. Muito bem. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra na ordem em que estão os elementos da coluna referente à posição. Então ele quer saber o seguinte: quando eu terminar de construir essa tabela verdade, como é que vai ficar a minha sequência? Ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa importante, eu tenho 2 proposições simples, por isso nós marcamos aqui P e Q. No caso, o autor da questão já deu a tabela pronta. Ora, se nós estamos trabalhando com 2 proposições, então eu tenho N valendo 2. Portanto, 2 ao quadrado vale 4. Então a tabela que eu vou construir obrigatoriamente terá 4 linhas. Por isso que ele nos deu uma tabela aqui com 4 linhas. Perfeito? Muito bem. Quando a gente vai associar as proposições aos valores lógicos, você diz assim, que a proposição P ela pode ser verdadeira ou falsa. E a proposição Q também. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar completando assim. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Ok? Muito bem. Então você observa que eu tenho 2 situações verdadeiras, 2 situações falsas.
A proposição Q é a mesma coisa, só que eu vou colocar esses valores de forma alternada. Verdadeiro com falso, verdadeiro com falso. Você sempre faz assim. Você tem 4 linhas, então você coloca 2V e 2F, e depois você alterna V com F e V com F. Muito bem. Agora, analisando o que ele está me pedindo. Aqui dentro, nós temos um parênteses. E dentro do parênteses, ele quer que eu construa P e Q. Ou seja, nós vamos usar a tabela verdade do conectivo E, da condicional. E o que é que diz a tabela verdade da condicional? Então nós dizemos assim, perdão, condicional não, da conjunção. A conjunção E, ela só será verdadeira quando todas as proposições forem verdadeiras. Né? Quando a gente tem a conjunção E, ela só será verdade quando todas forem verdadeiras. Conclusão. A primeira linha tem 2 proposições verdadeiras, então o resultado aqui é verdadeiro também. Aqui tem uma proposição falsa entre elas, o resultado é falso. Aqui tem uma proposição falsa entre elas, e aqui tem 2 proposições falsas. Então o resultado é falso. Perfeito? Muito bem. Só que agora fora do parênteses tem um sinal de negação. Então nós temos que negar. Ou seja, o que eu vou fazer agora é construir a tabela verdade da negação de P e Q. Ora, negar uma proposição é trocar o valor lógico dela. Então, se P e Q é verdadeiro, passa a ser falso. Se ela é falsa, ela passa a ser verdadeira. Legal. Agora nós vamos completar o nosso exercício. Ele está pedindo que eu pegue a primeira coluna, olha só aqui a nossa primeira coluna, junte com essa última coluna. Então ele quer que a gente faça essa junção. Mas de que maneira eu vou juntar essas 2 colunas? Usando o OU. Usando o conectivo OU. Né? A chamada disjunção. E na tabelinha do OU, nós lembramos assim, ó. Quando eu tenho 2 proposições interligadas pelo OU, para ela ser verdadeira, é necessário que pelo menos uma seja verdadeira. Quando uma das proposições, quando pelo menos uma delas for verdade, na linguagem do OU, isso vai tornar o resultado verdadeiro. Então, olha só. Verdadeiro com falso, na linguagem do OU, gera resultado verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, na linguagem do OU, gera resultado verdadeiro. Falso com verdadeiro, na linguagem do OU, tem pelo menos uma verdadeira, gera resultado verdadeiro. E falso com verdadeiro, na linguagem do OU, gera resultado verdadeiro. Portanto, a minha última coluna, ela é integralmente verdadeira. E isso nos remete para a alternativa letra E. Todas as 4 linhas serão verdadeiras. E aqui vale uma observação. Quando você estiver diante de um resultado que é todo verdadeiro, a sua proposição é chamada de tautologia.
não foi o caso, mas caso o autor tivesse indagado sobre o fato desse resultado ser ou não uma tautologia, você diria que sim, porque tautologia é uma proposição cujo resultado é verdadeiro em qualquer situação. Perfeito? Portanto, essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra E. Vamos para a nossa próxima questão. A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdade de proposições compostas a partir de proposições simples. A partir de proposições simples. P, Q e R. Então nós temos aqui 3 proposições. Se nós temos 3 proposições, o N vale 3, e a quantidade de linhas é 2 ao cubo igual a 8. Por isso que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 linhas. No exercício anterior, nós trabalhamos com 2 proposições, 4 linhas. Nessa questão, nós estamos trabalhando com 3 proposições, 2 ao cubo, 8. Então, nós temos um total de 8 linhas. Muito bem. Esse preenchimento, apesar do autor da questão já ter colocado para nós, não haveria necessidade. Olha só, 4V, 4F, 2V, 2F, 2V, 2F, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F. Ou seja, se eu tenho 8 linhas, eu começo de 4 em 4, depois eu passo para 2 em 2, e depois eu passo para 1 em 1. Tá? Então não haveria necessidade dele ter dito isso. Mas vamos lá. Já que disse, já que montou, melhor para nós. Os elementos da coluna tabela verdade correspondente a essa sentença aqui. Então agora ele quer que você faça a análise dessa sequência. P bicondicional Q. O resultado você vai unir com R através do U. Perfeito? Muito bem. Então é um exemplo muito parecido com a questão anterior. Isso demonstra, mais uma vez, o quanto é importante eu fazer bastante exercícios da banca examinadora. Porque a CESP, a exemplo de todas as outras, também repete as questões. As provas, todas as provas, sempre tem muitas questões que já caíram em provas anteriores. Tá? Então é muito importante que você resolva questões da banca examinadora para a qual você vai prestar o concurso. Ok? Vamos lá. Primeiro vamos resolver o parênteses. O parênteses tem uma bicondicional relacionando P com Q. Então vamos relembrar o conceito da bicondicional. Olha só quanta coisa a gente está relembrando. Conectivo OU, para ser verdadeiro, tem que ter pelo menos uma delas verdadeira. Conectivo E, a conjunção, só será verdadeiro quando todas forem verdadeiras. Na bicondicional, a bicondicional só será verdadeira quando as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Essa é a dica. Uma bicondicional só é verdadeira quando as proposições têm o mesmo valor lógico. Então vamos analisar com calma. Vamos lá. Aqui ambas têm o mesmo valor lógico, então o resultado é verdadeiro. Aqui também elas têm o mesmo resultado
lógico, verdadeiro. Aqui elas têm resultados lógicos diferentes, então é falso. Aqui também, falso. Aqui também, aqui também. Então, onde tem resultados diferentes, eu coloco falso. Aqui o resultado volta a ser igual, o mesmo resultado, ó. Falso com falso, falso com falso. E quando elas têm o mesmo valor lógico, o meu resultado passa a ser verdadeiro. Então, na bicondicional, para que a proposição seja verdadeira, é necessário que as proposições simples tenham o mesmo valor lógico. Ok? Muito bem. Agora, eu vou encerrar o que ele está pedindo. Ele está pedindo que eu pegue essa coluna da bicondicional, associe com a coluna R através do conectivo OU. Então nós temos que lembrar o seguinte: o conectivo OU será verdadeiro quando existir pelo menos uma delas verdadeira. Então eu tenho, olha só, verdade com verdade. Eu tenho pelo menos uma verdadeira. Falso com verdadeiro, eu tenho pelo menos uma verdadeira. Verdadeiro com falso, pelo menos uma verdadeira. Falso com falso, eu não tenho verdade aí, então o resultado é falso. Verdadeiro com falso, o resultado é verdadeiro. Falso com falso, não tem verdade entre elas, o resultado é falso. Verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tem uma verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então a sequência correta é VVV, F, V, F, VV. Vamos ver se fecha. V, 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 F, V, F, V e V. Então está correto. Portanto, essa afirmação ela está correta. V, 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 F, V, F, V, V. Perfeito? É muito importante que você domine a construção de tabelas de verdade. Não só para responder problemas diretamente sobre a tabela, como também para resolver problemas sobre tautologia, sobre contradição, sobre contingência. Alguns exercícios pedem proposições equivalentes, que nada mais são do que proposições formadas pelas mesmas proposições simples, mas que apresentam a mesma tabela verdade. Então, estudar o conceito da tabela verdade, saber preencher, resolver exercícios com a tabela verdade é muito importante. Perfeito? Muito bem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se isso realmente aconteceu, não esqueça de deixar o seu like, dar uma curtida, compartilhe o nosso canal, ative as notificações, se inscreva no nosso canal caso você ainda não tenha feito isso. Ok? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade resolvendo mais questões da banca CESP, também questões que envolvem a chamada tabela verdade. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.